Entre a Terra e o Céu, capítulo 13, Análise Mental. No nosso último encontro, nós vimos sobre estudar sempre. Então, André Luiz, junto de Hilário e Clarencio, veio nos esclarecendo vários pontos. Nós terminamos com os três na casa de Antonina, tentando entender, né, o estado em que se encontrava ali Leonardo, um espírito que, assim como disse André Luiz, ele aparentemente era um deles, ou seja, era um espírito que estava ali desencarnado. Porém, ele carregava uma energia tão densa e pesada que ele parecia estar encarnado. E Clarencio disse que isso é próprio do ser humano que desencarna e que vai levando consigo essas energias densas e pesadas, né? E que ele fala lá no finalzinho, vamos voltar lá para a gente recapitular, que tudo está aonde? Na nossa mente, né? Ou seja, a vida continua. E se a vida continua, nós vamos continuar de onde nós paramos. Então, por isso que é muito fácil, às vezes, a gente saber dos nossos entes queridos. Como era a minha mãe? Como era o meu pai, meu irmão, meu tio, a minha avó? Quando desencarnam, continuam da mesma forma. Como eu sou? O que eu carrego em mim? Quando eu desencarnar, eu vou continuar da mesma forma. É verdade também que eu vou continuar em desenvolvimento. Então, se eu tenho aceitação, se eu estou socorrida, se eu estou amparado, se eu estou tentando trilhar o bom caminho, a cada dia que passa, eu me modifico um pouco, eu me melhoro um pouco como indivíduo. Mas eles, naquele momento, estavam olhando ali a situação, o estado, vamos dizer assim, físico, mas do perispírito de quem? De Leonardo. E eles viram, né, que de fato estava aí um perispírito denso e pesado. E que se ele estivesse entregue ao trabalho desde que desencarnou, essas energias teriam se dissipado e estaria completamente diferente da forma com que ele se encontrava no momento, né? Então, a tarefa foi marcada para o dia seguinte, ou seja, a assistência a ele foi marcada para o dia seguinte. E aí nós chegamos, então, nessa análise mental. Então, o capítulo começa dizendo que o relógio terrestre assinalava meia-noite e 3/4, ou seja, já era 15 para 1 da manhã, quando Hilário, André e Clarencio retornaram ao domicílio de Antonina para continuar com o auxílio que eles começaram a Leonardo. Primeiro, eles visualizaram todo o psicossoma, todo o perispírito, entenderam o porquê estavam daquela forma. E agora eles estavam analisando também a mente. Lá na casa, todo mundo dormia tranquilamente. Leonardo estava na sala, acocorado, ou seja, estava agachado lá no cantinho da sala. Parecia que ele estava pensando. Quando chegaram os três, Hilário, André Luiz e Clarencio, e André Luiz narra: adensamo-nos ante a visão dele e, reconhecendo-nos, ergueu-se e começou a gritar. Com esse adensamento é o quê? Nós precisamos entender que Leonardo estava numa energia, num quadro vibracional denso, pesado, ou seja, negativo em relação aos três. Então, ele, como era a energia de André Luiz, Hilário e Clarence estava mais sutil, quem está mais denso não consegue visualizar. Então, eles se adensam, ou seja, chegam no mesmo nível daquela vibração para que eles possam se fazer o que? Vistos, né? Então, eles
se adensaram aí para que ele pudesse ver, e ele começou a gritar: Ajudai-me, por amor de Deus, estou preso. E Clarencio o convidou a acomodar-se na poltrona simples e o induziu à prece. O velhinho, contudo, alegou o total esquecimento das orações que formulara no mundo, crendo que apenas lhe serviriam as palavras decoradas. Mas o orientador, elevando a voz, com o intuito evidente de sossegá-lo na confiança íntima, pronunciou comovente súplica à divina providência, implorando-lhe proteção e segurança para quem se mostrava tão desarvorado e tão infeliz. Quando eles foram vistos, né, esse trio foi visto, o Leonardo começou a gritar por socorro, porque ele se achava preso naquela situação. E Clarice falou com ele que se acalmasse e que fizesse uma prece. Mas ele disse que ele não sabia mais como fazer uma prece, a não ser uma prece decorada. E é aí, então, que Clarencio faz a prece por ele, pedindo a proteção. Emocionados com aquela petição que nos renovava igualmente as disposições interiores, observamos que o avô de Antonina se aquietara resignado. Clarencio, logo após a oração, começou a aplicar-lhe forças magnéticas no campo cerebral. Então foi feita uma oração e em seguida Clarencio começa o quê? O passe. E no desenrolar da história, vocês vão verem aí o quanto o passe é importante e aonde o passe, às vezes, pode nos levar. No caso aqui de Leonardo, aonde ele precisava ser levado, né? E nós vamos entendendo aqui a seguir. O paciente revelou-se mais intensamente abatido. A cabeça pendeu-lhe sobre o peito, desgovernada e sonolenta. Fitando-nos de modo significativo, o ministro ponderou: a corrente de força devidamente estimulada no passe magnético arrancá-lo-á da sombra anestesiante da amnésia. Poderemos, então, sondar-lhe o íntimo com mais segurança. Assistido por nossos recursos, a memória dele regredirá no tempo, informando-nos quanto à causa que o retém junto da neta, aclarando-nos ainda sobre prováveis ligações que nos conduzirão à chave do socorro a benefício dele mesmo. Então, olha aí o quanto o passe é importante. O passe tiraria ele daquela amnésia, muitas coisas ali ele não se lembrava, estava lá atrás naquele passado, mas aquele passe o levaria lá no ponto do porquê ele está ali na casa da neta. Nós já sabemos que uma das causas dele ali é o quê? O evangelho, né? Ele foi atraído pelas orações, pelas preces que Antonina sempre fazia com os seus filhos. Mas Clarencio queria ir mais a fundo, porque tudo existe uma razão de ser. Então, ele queria ir mais a fundo para que ele recobrasse a memória, para que ele puxasse esse fio da meada lá de trás, e não só dessa existência, não só de Antonina como neta e ele e Leonardo como avô. Então, prossegue. Mas o retrocesso das recordações poderá verificar-se de improviso? Hilário perguntou. Sem dúvida, respondeu o instrutor Clarencio. A memória pode ser comparada à placa sensível que, ao influxo da luz, guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso de seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Cada existência de nossa alma em determinada expressão da forma é uma adição, é uma soma de experiências conservada em prodigioso arquivo de imagens que,
em se superpondo umas às outras, jamais se confundem. Então, o que ele está dizendo? Primeiro, Hilário perguntou, né? Se esses retrocessos poderiam verificar-se de improviso. E Clarencio fala, olha, nossa mente é como uma placa. Então, vamos comparar aí a uma placa de computador, que tem todas as informações necessárias ali. Então, a nossa mente é como ela. Nós tivemos várias existências e todas essas existências foram gravadas na nossa mente. Ainda que hoje está inconsciente em nós, quando necessário, elas podem sim ser acessadas. Ou então, pode despertar em nós quando a gente estiver desencarnado? Pode. A gente pode ter um déjà vu? Nossa, já passei por aqui. E, de fato, termos passado? Claro, é porque está impresso em nós, uma sobre a outra, as nossas vivências, as nossas passagens, toda a nossa caminhada nessa linha de evolução, nessa estrada. Então, se eu reencarnei 100 vezes, existem 100 memórias de 100 vidas impressas em mim. E em algum momento, se for necessário ou se vir à tona, é possível que essas memórias possam, então, de uma certa forma, serem lidas, ou por nós mesmos, ou com a ajuda alheia, que é o caso aqui de Leonardo. O passe foi dado para que a memória dele voltasse lá atrás e mostrasse para aquele instrutor que estava ali, juntamente de André e de Hilário, o porquê de estar ali na casa de Antonino. Né? Existia algum elo lá atrás? Então vamos verificar. Vamos procurar entender melhor essa situação. E por isso esse passe foi dado para que ele então voltasse um pouco no tempo. Nosso perispírito, ele é elástico, né? Ele tem a capacidade de voltar no tempo. Assim como nós temos também, segundo esse perispírito, tendo esse perispírito elástico, tomarmos novas formas, né? Formas de outras reencarnações. Nosso rosto não é igual em todas elas. Pode até ser que em alguns sejam parecidos. Mas nós tivemos várias faces, né? Ora homem, ora mulher, cada um com uma característica pertinente. Em obras de assistência, qual a que desejamos movimentar, é preciso recorrer aos arquivos mentais de modo a produzir certos tipos de vibração, não só para atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor que nos propomos a socorrer, como também para descerrar, abrir os escaninhos da mente nas fibras recônditas, nas fibras escondidas, em que ela detém as suas aflições e feridas invisíveis. Então, diante da ajuda que Leonardo precisava, era imprescindível que essas memórias dele, né, que a memória, os arquivos mentais, eles fossem acessados. E para quê? Para também, se necessário fosse, atrair algum outro desafeto. Para que pudesse entender aquela história e tirá-lo daquela situação em que ele se encontrava. O objetivo era o socorro, mas para que o socorro viesse era necessário entender toda a situação. Que quer dizer, então, que a frase de Hilário, porém, se apagou nos lábios porque o ministro atalhou, completando-lhe a conceituação. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência envolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória,
com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade que atualmente extrai um apêndice condenado. Então, ele está dizendo o seguinte, que às vezes é necessário a nossa mente, tanto quanto o nosso corpo físico, para que eles se reequilibrem, é necessária essa intervenção na mente. Que hoje a medicina terrena ainda não o faz, mas que futuramente será aberto um labirinto mental com a mesma facilidade que se retira um apêndice que está condenado ou que por alguma razão precisa ser retirado. Será feito um labirinto para, de certa forma, reequilibrar o nosso psiquismo, para que, junto desse labirinto, realinhando a nossa mente, possa reequilibrar corpo físico e corpo mental, consequentemente, corpo espiritual, visto que espírito sustenta a mente, que sustenta o corpo. Né? Então, ele fala que, interessante, né? Que futuramente, assim como hoje é feita uma cirurgia, existirá também essa possibilidade psíquica de abrirmos um labirinto na nossa mente a ponto da gente conseguir se reequilibrar, né? Diante, talvez, de adversidades que a gente esteja passando, provenientes aí da nossa mente. Hilário regalou os olhos espantados e felizes e exclamou em voz quase gritante: Ah, Freud, como viste a verdade, como detinhas a razão. O orientador fixou-o paternalmente e aduziu. Freud vislumbrou a verdade, mas toda verdade sem amor é como luz estéril e fria. Não bastará conhecer e interpretar. É indispensável sublimar e servir. O grande cientista observou aspectos de nossa luta espiritual na senda evolutiva e catalogou os problemas da alma, ainda encarceradas, retida nas teias da vida inferior. Assinalou a presença das chagas dolorosas do ser humano, mas não lhes estendeu eficiente bálsamo curativo. Fez muito, mas não bastante. O médico do porvir, ou seja, o médico do futuro, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Sem mão que ajude, a palavra erudita morre no ar. Então, o que ele está dizendo para nós? Não é somente ter a ciência nas mãos. Freud descobriu tudo, mas o que aconteceu? Não foi o bastante. Faltou-lhe amor, principalmente. E aí a gente vê que muitas das vezes a medicina terrena está longe de ser a medicina espiritual. Quando se mexe com o psiquismo, nós estamos mexendo com a mente, estamos mexendo com o espírito. Então, não é somente entender da matéria fria em si, do corpo frio em si, mas precisa ir além. O ministro, contudo, calou-se, dando-nos a entender que o momento não comportava digressões filosóficas. Acariciou ainda por alguns instantes a cabeça do ancião, ou seja, de Leonardo, e em seguida chamou-o de manso. Leonardo, acorda. Volta ao Paraguai, onde adquiriste o remorso que hoje te retalha o coração. A dor quase sempre é culpa sepultada dentro de nós. Retrocedamos ao ponto inicial de teu sofrimento. Recorda, recorda. O que Clarencio estava fazendo? Estava levando a mente dele lá naquele ponto
lá naquela guerra do Paraguai, aonde tudo começou. Leonardo carrega junto com ele o remorso de quê? De ter assassinado José Esteves. Por isso, Clarence estava dizendo a ele: retorna lá naquele ponto, reaviva a sua memória. É como se tivesse pegado uma fita. é, é, vocês que. Acho que todo mundo aqui está mais ou menos na mesma idade, a gente lembra das fitas, né? A gente rebobinava a fita, ou então andava para frente ou para trás, né? A nossa mente é a mesma forma. Então, por isso que Clarencio dava um comando para ele: volta lá naquele ponto, para que nós então possamos entender toda a situação e, consequentemente, possamos então o quê? Te ajudar. O velhinho diante de nosso intraduzível assombro acordou de olhos transtornados. Ergueu a fronte, mas seu rosto alterara-se de maneira sensível. Então, veja bem, ele naquele momento, quando ele desencarnou idoso. Só que quando foi dado o comando para ele, retorna lá naquela época, retorna lá no Paraguai, ele voltou no tempo. Quando ele volta no tempo, a sua aparência também se transforma, ou seja, ele deixa de ser agora um ancião e a aparência é daquele rapaz que estava lá na guerra, né? Então altera-se. Daí a gente entende a elasticidade do perispírito. Ele rejuvenesce, porque ele também volta no tempo. Registrando a surpreendente transfiguração, Hilário interferiu perguntando: ó, que força mágica será esta? Nosso orientador fitou-o sereno e esclareceu: não nos esqueçamos de que temos diante de nós o veículo espiritual por excelência vibrátil. O corpo da alma modifica-se profundamente segundo o tipo de emoção que lhe flui o âmago. Isso, aliás, não é novidade. Na própria Terra, a máscara física altera-se na alegria ou no sofrimento, na simpatia ou na aversão. Então, está dizendo o seguinte, que assim como a face, o perispírito se modifica, nós também, enquanto encarnados, nos modificamos, e que isso não é novidade. Quando nós estamos alegres, o nosso semblante é um. Quando nós estamos furiosos, o nosso semblante é outro, completamente diferente e às vezes até irreconhecível. O espírito não é diferente, porém mais ampliado. Em nosso plano, semelhantes transformações são mais rápidas e exteriorizam os aspectos íntimos do ser com mais facilidade e segurança, porque as moléculas do perispírito giram em mais alto padrão vibratório, com movimentos mais intensivos que as moléculas do corpo carnal. A consciência por fulcro anímico expressa-se desse modo na matéria sutil, com poderes plásticos, ou seja, com poder de tomar forma mais avançada. Então, se nós encarnados nesse corpo pesado, que muitas vezes nos limita ao espiritual, também sofremos transformações. Imagine a gente fora do veículo carnal, mais leve, porque o espírito, ainda que denso e pesado, é mais leve do que o nosso corpo físico. Ele pode, então, sofrer alterações muito mais avançadas, porque as moléculas, né, tendem o quê? A girar num padrão vibratório muito mais alto do que aquele que nós encontramos quando encarnados. Clarencio relanceou o olhar pelo recinto e acrescentou: entretanto, não nos descuidemos do serviço a fazer. Nesse inteirinho, Leonardo sorrigueira-se, ou seja, se levantou, né? Parecia animado de estranha energia. O corpo, não obstante, continuava obscuro e pastoso. Revelava-se desempenado.
Repentinamente refeito, vigoroso imóvel, clamou: Lola, Lola, estás aqui? Sinto-te a presença. Onde te ocultas? Ouve-me, ouve-me. Ele volta no tempo e começa a chamar pela Lola. Lembram da Lola? Lola foi uma mulher que estava lá no Paraguai, largou-se do marido, abandonou os filhos para viver numa vida mais mundana, se envolveu com José Esteves e com Leonardo, ambos tinham uma paixão pela Lola, e em virtude dessa paixão, Leonardo assassina, então, José Esteves, né? Envenenou, chamou para um jantar e envenenou. Mas, logo em seguida, Leonardo retorna ao Brasil, deixou Lola, também não ficou com ela, ficou a cargo da própria sorte, até que desencarnou. Com inexprimível espanto, vimos Dona Antonina escapar do aposento no corpo espiritual com que a divisáramos na véspera. Então, veja bem, era madrugada, 15 para 1 da manhã. Antonina estava dormindo. Quando Leonardo volta no tempo e chama por Lola, eles veem chegar até a sala o espírito de Antonina, com a mesma face de véspera, ou seja, de um dia anterior, quando ela foi ver Marcos, lá no Lar da Bênção. Então, a Tonina chega até a sala. Avançou ao nosso encontro, extremamente surpreendida, e avistando o avô transfigurado, como se fosse tangida, tocada no imo da personalidade por misteriosa influência, estampou súbita alteração facial, renovando-se igualmente aos nossos olhos. As linhas dos semblantes modificaram-se de inopino e vimos-la realmente mais bela, todavia menos serena e menos espiritualizada. Olha o que aconteceu. Antonina chega até a sala. Quando ela, tocada lá no imo da sua personalidade, ela estampa de forma súbita, de forma imediata, também uma alteração facial. Aquele espírito, embora encarnado e em desdobramento, também volta à sua fisionomia no tempo. Favorecendo-nos o máximo proveito nas observações, o ministro falou em voz baixa. Nossa irmã exige tão somente leve auxílio magnético para lembrar-se. Basta-lhe a emotividade anormal do reencontro para cair na posição vibratória do passado, de vez que ainda não se encontra quitada com a lei. O que é que ele está dizendo? Antonina, diferente de Leonardo, não precisará de um passe e de um comando para acessar determinada memória. Antonina, talvez por estar um pouco à frente da evolução em relação a Leonardo, basta o quê? Clarencio vem nos dizer. Basta-lhe a emotividade de anormal ao reencontro. E por que que isso aconteceu com ela? Porque ainda não se encontra quitada com a lei. Então, ela não precisa do passe, mas a emoção que a tomou no momento foi o suficiente para voltar no passado, porque lá naquele passado ela tinha débito que ainda não tinha sido quitado. Embora ela estivesse muito mais à frente de Leonardo, porque Leonardo parou no tempo. Ele estava lá ainda em meados de 1860.
Ela, um pouco mais à frente. Então, ela não necessitou desse passe. Vamos lá. Aterrada, Antonina arrojou-se de joelho aos pés do ancião, que se rejuvenescera ao influxo dos passos de Clarencio e gritou: Leonardo, Leonardo! Ele, porém, irradiando no olhar ódio e padecimento intraduzíveis, bradou: Enfim, enfim! E caiu em pranto convulso. Assustados, ouvimos Clarencio que nos informava generoso. Repararam? Antonina é Lola Ibahuri, reencarnada. Leonardo está vinculado a ela por laços de imenso amor. Ambos procedem de lutas enormes na teia infinita do tempo. A mulher irresponsável de ontem, hoje é mãe amorosa e digna, à procura da própria regeneração. Tendo abandonado outrora, lá no passado, o marido, foi induzida a casar-se com um homem animalizado, com quem se encontra igualmente enleada por laços do passado e que, em não a entendendo agora, relegou-a ao esquecimento. Recebeu, contudo, antigos associados de destino por filhos do coração, que conduz para o bem. Em contraposição às facilidades delituosas do passado, atravessa atualmente aflitivos obstáculos para viver. Veja bem, gente. Antonina, neta de Leonardo, é Lola Ibahuri, aquela moça que abandonou a família para viver de uma forma mundana. Por isso a gente sempre fala que o mundo está cheio de injustiça, mas geralmente não há nenhum injustiçado, ainda que nos doa determinadas situações. Mas o que chega para a gente é porque nós atraímos para nós em algum ponto da nossa evolução. Não quer dizer que, se eu posso ajudar o meu irmão a deixar o fardo dele mais leve, eu assim devo fazer. Mas é certo que aquilo que cada um precisa passar, precisa reparar para se regenerar, nós vamos passar. E olha aí, essa Lola Ibahuri, que agora era Antonina, Antonina agora se viu abandonada pelo marido, com 4 filhos, um filho desencarnou, que é Marcos. Antes ela era uma pessoa, na última encarnação, ela era uma pessoa abastada, né? Fala aqui que ela tinha facilidades. Agora ela estava passando por determinadas dificuldades. Aqueles que um dia ela desencaminhou na vida mundana, volta para ela como filhos, para que ela possa o colocar no melhor caminho. Lembrando que cada caso é um caso. E essa realidade é a realidade de Antonina. Então, Antonina, agora Lola, reencarnada. Veio na mesma família como neta. Para quê? Para reforçar os laços de amor. Reforçando os laços de amor é o ponto-chave para a reconciliação. Talvez pode ser que não aconteça? Pode. Mas é aquilo que nós sempre conversamos aqui. A gente aprende a ver o lado bom do outro. E sendo nosso irmão, nosso neto, nosso filho, a gente os quer bem. E aprendendo a amá-los, quando a gente volta, você fala, volta, né? A nossa origem desencarna. E talvez a gente tenha acesso a tudo que aconteceu, a gente fala, ainda assim eu não quero o mal dele. Porque eu aprendi a amá-lo. Então, é mais uma vez a oportunidade
Jesus e Deus, a lei de ação e reação, colocando cada um no ponto que precisa estar para a sua regeneração. Simpatia incoercível e irreprimível inclinou-nos para aquela mulher em provas tão ríspidas. O ensinamento que a vida lhe ofertava era efetivamente sublime. A voz do orientador, no entanto, era clara e segura a recomendar. Ajudemos. O momento determina auxiliar. Então, ainda que Antonina desdobrada, mas agora com a feição de Lola, olha aí mais uma vez o universo colocando frente a frente os seus algozes como oportunidade de reparar-se um com o outro, de sanar um mal feito numa outra existência. Assim nós encerramos o capítulo 13 e se